Pô, não tá ligado, né, irmãos? Aí não vai falar mesmo. Irmãos, uma vez eu fui pregar numa igreja em Cordeiro, no aniversário da igreja. Aí eu preguei a pregação toda com o microfone desligado, né? Irmão, a galera gostou muito, eu não sei porquê, né? Irmãos, a gente está vendo essa decoração diferente. É que hoje se inicia o mês da Juventude Batista, né? É com muita alegria que nós iniciamos esse mês, sabendo de todas as dificuldades do Brasil em relação aos jovens e adolescentes, mas hoje nós damos um brado de vitória. Sabemos que Deus é vitorioso e a nossa juventude também, irmãos. Vamos orar pela juventude a partir desse mês, mas para que esse mês, acabando esse mês, nós tenhamos esses bancos com todos os jovens que já estiveram sentados aqui e famílias restauradas nesse mês também. Amém? Irmãos, assim iniciando o nosso mês, eu também tenho que dizer que hoje é o dia do adolescente batista, né? Nós temos, né? Amém, nós estamos aí, né, irmão? E então a gente agradece a Deus pela vida dos nossos adolescentes, que são bênção, né? Me lembro muito quando eu participei do meu último ano como adolescente batista. Foi algo muito inspirador para mim. Então você, adolescente que está aqui na igreja, nós temos aqui o Gabriel e o João lá em cima. O Nilo não é mais não, né, Nilo? Não é não, Nilo. Nilo é da quase da minha idade, pô. E foi muito especial para mim. Foi no ano que eu decidi ser pastor, tá, gente? Então foi um ano muito importante para mim. Tinha 16 anos, não, 17, né? Adolescente até 18. 17. E no meu congresso de adolescentes, eu decidi, estendi a mão e comecei o seminário no ano seguinte. Então foi muito especial para mim. Então, como Paulo diz para Timóteo, não despreze a sua mocidade. Tome decisões importantes também na sua adolescência, porque as decisões, elas mudam os nossos destinos. Amém? Irmãos, hoje pela manhã eu vou estar também direcionando a nossa EBD. E o pastor pediu para que a gente conversasse um pouco sobre discipulado, né? E sobre a importância do discipulado. E eu queria que nosso bate-papo, irmãos, você tem uma opinião para dar sobre o que o senhor falou, pode levantar a mão. E eu gostaria que abríssemos as Bíblias em Mateus 28, 18, e leremos até o versículo 20. E eu estou aqui também usando, irmãos, uma apostila, um livro muito interessante que, se o irmão quiser comprar, adquirir para ler, é do Dietrich Bonhoeffer, e o nome dele é O Discipulado. Eu acho interessante a história deste pastor, que era um pastor alemão durante a Segunda Guerra Mundial, que foi executado no campo, mas deixou ensinamentos grandes para nós. Amém? Amém? Diz assim o texto. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Irmãos, esse texto, ele é inspirador para mim e para você, porque é o seguinte: Jesus acaba de morrer, ressuscita, anda no meio daqueles discípulos. Mesmo assim, tinha discípulo que ainda estava assim, ainda não. Aí, percebendo que muitos dos discípulos, porque o texto diz que
muitos creram, mas alguns duvidavam. Jesus percebe essa condição e diz o seguinte: é-me dado todo o poder debaixo do céu e da terra. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou mandando vocês pelo mundo para batizar e para discipular, porque todo o poder é meu. Então vocês estão embaixo do poder de Deus. Porque, irmãos, falar de discipulado é falar de vida na vida. É mais que um projeto. Discipulado não pode ser um projeto da igreja, porque não é. Discipular foi a forma que Deus entendeu de tratar eu e você. Fomos discipulados. Quem aqui que se converteu sozinho? Tem gente que se converteu sozinho, tá, irmãos? Isso não é um problema. Mas a partir da nossa conversão, alguém nos auxilia. Alguém se interessou por nossa vida a ponto de explicar para nós a Bíblia. Às vezes um pastor, às vezes um irmão. Hoje eu tenho condição, olha, nós estamos aqui embaixadores do rei. Eu sei, valeu. Estou sentindo uma vocação aí, hein? Cadê o Diago? Diago, já era, hein? Quando eu era embaixador do rei, eu fui discipulado por um conselheiro, gente, que só tinha 3 pregações. E ele alternava toda sexta-feira uma dessas pregações. Gente, eu achava aquilo fascinante. Era do sapinho mudo, de não tomar atalhos na vida e da carruagem do rei. Eram as 3 pregações do Cassiano. Hoje eu sei que eu cheguei a um nível teológico muito mais elevado do que o meu antigo conselheiro. Porém, essas 3 histórias fixaram na minha cabeça a ponto daquele homem que não tem tanta instrução quanto eu teológica me discipular. E hoje eu sou fruto do Cassiano, gente, mesmo com 3 pregações. Esse poder de Deus, ele não passa pela minha mão e pela sua mão. Nós não conseguimos mandar ou conduzir, a ponto de que nem sempre o nível de sucesso vai ser mais elevado a quem conhece mais, às vezes até por quem é mais usado, mesmo não sendo tão instruído. Esse homem, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu um livro chamado Discipulado. E ele diz o seguinte: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O chamado é feito e de imediato aquele que o ouviu obedece. A resposta do discípulo não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas um ato de obediência. Como é possível ocorrer essa obediência imediatamente após o chamado? Isso contraria a razão natural, e por isso ela se esforça para separar esses fenômenos. Gente, o chamado de Deus, ele envolve obediência de quem foi chamado. E muitas vezes a gente acaba se tornando um crente que vai à igreja, é dizimista fiel, que contribui, mas para na obediência da única ordem que Jesus deu a nós, que é a de ir pelo mundo e discipular. Existe uma necessidade no mundo hoje. As pessoas não têm tido tantos exemplos a seguir. Eu estava lendo uma reportagem de uma página feminina chamada... como é o nome da página? Era uma página de uma revista, acho que é Vogue. Ouviram falar dessa revista, gente? A revista Vogue. Não que eu leia, mas a reportagem me chamou a atenção. Que dizia, não temos mais grandes referências como na década de 80. Mas estava falando de modelos, né? Que as modelos antigamente e tal eram mais... Mas eu pensei, se até no mundo secular faltam referências, o que as pessoas pensam quando elas olham o jeito que o mundo é conduzido hoje e não veem alguém a se espelhar? Porque Levi estava trabalhando. Levi ou Mateus
Ele estava trabalhando na coletoria de impostos. Irmãos, a imagem de Jesus foi tão marcante que ele abandonou um serviço público, que hoje em dia para nós é estabilidade. Estou doido para passar no concurso da Caixa, do Banco do Brasil, irmão, e ser estável, casar, ter filho. Levi abandonou esse serviço de coletoria e seguiu. Uma coisa que acontece nas nossas células, ou às vezes, mesmo quando nós não participamos de células, acontece no meio que nós vivemos, existem pessoas que olham para nós e se sentem inspiradas a fazer alguma coisa. Irmãos, isso independe de você achar que não. Tem gente que olha para você sem que você saiba e fala, como eu queria ter uma vida igual a de fulano de tal. E não é na inveja não, irmãos, poxa, a minha vida é muito ruim. Quando a gente lê o texto bíblico, a gente vê todo momento, quando Zaqueu chama Jesus, Zaqueu tinha tudo, irmãos, para ser hoje uma pessoa popular e rica. Mas quando Jesus chega, ele diz, eu dou tudo o que for preciso para os pobres, mas eu quero ser como você. O discípulo ou o discipulado, ele envolve obediência, e quando a gente obedece Jesus, automaticamente algo muda em nós, mesmo que nós não vejamos, a luz de Deus irrompe e brilha, e as pessoas começam a ver, e é impossível esconder uma luz debaixo de uma mesa. O discipulado é o método de Jesus que traz maturidade a nós. Ele causa em mim e em você e no nosso discípulo a formação de Jesus. Mas é impossível fazer uma cópia nossa em outra pessoa se nós não temos comunhão com Deus. Porque se nós não temos comunhão com Deus, nós não vamos conseguir ter dois de nós, não em perfeita harmonia. Como assim, pastor? Se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, a minha relação, ela não vai refletir o Espírito Santo, mas vai refletir tanta outra coisa. Estava conversando com um amigo e eu estava falando sobre os problemas do meu início de ministério. No início do ministério, irmãos, eu tinha 22 anos. E, assim, eu nunca tinha trabalhado. Eu ainda andava com os adolescentes do meu tempo de adolescente. A única diferença é que eu tinha acabado de terminar o seminário. 22, isso aí. E o que acontece? Eu percebi que eu era muito duro com quem não era do meu grupo de amigos, mas eu não repreendi os meus amigos. Hoje eu vejo que muitos dos meninos que não andavam comigo continuam firmes na igreja, mas muitos dos meus amigos não são mais crentes. E eu fico pensando, se na minha forma do meu cuidado com eles, eu tivesse espelhado Cristo com mais eficiência, meus amigos não estariam fora da igreja. Hoje eu tenho maturidade para ver isso, mas antes eu não tinha. O discipulado, o andar com Jesus, ele nos dá uma condição de olhar para nós e onde nós podemos melhorar, para não espelhar para o outro, irmãos, algo que não é Jesus, mas é a nossa vontade. O texto bíblico não permite que a gente fale nada a não ser do texto bíblico. Então, se o texto bíblico está dizendo uma coisa e a gente está dizendo outra, quem está errado? A gente. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, não é verdade? E se ela é a palavra de Deus, e ela é perfeita para repreender, e é dela que nós lemos e ouvimos sobre Jesus Cristo, é dela que nós temos que buscar fundamentação para que a gente continue, né? E às vezes nós não percebemos que essa relação de Deus entre nós e o outro, ela tem um princípio. O princípio do discipulado é tornar Deus, que é invisível, visível. Quem aqui já viu Deus? Todos nós, porque todos nós temos exemplo de alguém que foi usado por Deus, não tem? Mesmo que a gente tenha olhado para alguém que peca como nós, que é pecador, que é falho, nós só conseguimos ver Deus na relação, tá, gente?
Como que o mundo vai perceber que eu e o Pai somos um? Quando eles forem um. Jesus diz o seguinte: que eles sejam um como eu e tu somos um, ó Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que Jesus está falando? Se eles não forem um, as pessoas lá fora não vão entender que o Senhor me enviou. Por isso que a igreja, ela é a personificação, não, vamos ver a igreja é a que torna Jesus invisível, porque ele vive, ele está nas mansões celestiais, ele habita nos lugares celestes, mas ele não está aqui para a gente ver. Como Jesus poderia deixar a sua marca no mundo? A igreja. E, gente, existem pessoas que não têm critério algum em casa. Eu conheci, eu falei, a Joyce me deu um cortadão, assim que eu entrei na igreja, a Joyce arrancou minhas duas pernas assim, porque eu fui cantar de galo nesse Sinomar. A gente que mora em Guapi, a gente cisma que a gente mora no lugar mais bonito do Rio de Janeiro. Eu cheguei na Joyce, a Joyce é assistente social lá em Guapi. Eu sabia disso? A Grazi tinha me avisado? A Grazi não vigiou, e quem sofreu fui eu, né, Grazi? Eu não sabia que a Joyce era assistente social lá em Guapi. Eu falei, porque aqui é muito diferente de Guapi. Guapi não tem pobreza, né? Aí ela, errado. Digo que Guapi tem muito mais pobreza do que aqui. É só se interessar mais e andar mais pela sua cidade. Eu fiquei como? Valeu, vou ali beber água. E quando eu comecei a entregar no Mercado Livre, eu percebi que a Joyce tinha toda a razão. Irmãos, existem palafitas, prostituição infantil, existem casos de filhos e pais que se relacionam, de tio e sobrinho. Existem pessoas que não têm pudor ou moral, no sentido de moral nenhuma, gente. Mas, quando o Espírito Santo de Deus usa a igreja e ela chega nesses lugares, essas pessoas passam a ver como é ser gente de verdade. Porque em Jesus nós temos essa noção. Quando a gente se abstrai de marcar a vida de alguém com a marca de Jesus, a gente está usurpando dessa pessoa o direito de ser crente, o direito de ser gente e, pior, o direito de ser salvo. A ordem de Jesus de ir pelo mundo e discipular todas as pessoas é porque quando a gente não discipula alguém, essa pessoa vai a passos largos para o inferno. E se alguém não discipulasse o país, os americanos chegaram aqui em Baria e fizeram a igreja aqui, não é? A história da PIB de Baria? Não. Os russos chegaram aqui. Gente, os russos. A Rússia é muito longe daqui, eu acho que tem muitos lugares na Rússia, mas eles se disponibilizaram a vir para cá. Em Guapi foram os irmãos da PIB de Guapi, de Magé, que foram para Guapi. E se você parar para ver, irmãos, histórias muito, não foi acaso, foi cristocidência, né? De histórias de pessoas que não tinham nada a ver com o lugar e chegaram no lugar e lá se instalaram e a igreja chegou lá. Irmãos, pessoas se disponibilizaram a discipular. E ontem no culto lá da Juban, lá em Andorinhas, o pastor Renato falou algo interessante. A história não pode parar de ser escrita no século 21. Amém? Por que não pode, gente? Porque se a gente para de discipular, a gente vai ter que dizer que Pedro tinha mais condição do que eu. Gente, Pedro não pode fazer mais do que eu não, nem Jesus. Jesus não pode fazer mais do que você, porque Jesus não tinha WhatsApp. Jesus não tinha carro. Jesus não tinha nem casa. Por isso que quando ele diz, farão coisas maiores do que eu, ele está se remetendo ao seguinte, vocês terão mais condição. O discipulador tem que entender que não existem segredos para o discipulado. Por quê? Porque a Bíblia está aberta e hoje nós temos mestres que nos ajudam nisso. Não é? O discipulador não é quem passa um recado. O discipulado é mais que uma apostila, é mais do que um livro.
é mais do que um método, é vida. Quer discipular alguém? Se interessa em perguntar qual é o nome do seu discípulo. Por isso que eu estava conversando com um menino que falou, eu estou discipulando aí 42 pessoas. Eu falei, rapaz, não está discipulando ninguém. Jesus chama 12 e diz para eles o seguinte, vão e façam discípulos. Mas por que Jesus não chamou mais? Gente, porque ninguém dá conta. A sua célula tem que entender que você é o líder dela, mas você tem que transformar os seus liderados em alguém que lidere pessoas. A ideia, a função do líder é transformar mais líderes. E, mais líderes de célula? Não, gente. A sua casa precisa de um líder. A sua escola precisa de um líder. A sua rua precisa de um líder. A sua vida precisa de um líder. É transformar essa pessoa em alguém que não só é causado, mas causa também. É causar no outro uma impressão. É transformar o outro em alguém que tome decisões, responsabilidade. Porque não é todo lugar no Brasil que tem gente que é responsável. Né? É muito importante a gente ver aqui no nosso país a dificuldade em se entender as referências. Qual é o nome dessa rua? É Rua Aragarças, não é? Mas agora também é Rua Pastor. Oi? Quem foi esse pastor? Mas a rua lembrou que um pastor marcou essa rua. Não é verdade? Eu não conheço. Mas quem sugeriu que o nome fosse Pastor Soares Ferreira? Antônio sabia quem ele era. Hoje, existem muitas ruas com o nome de pastor, irmã, diácono. Lá em Guapi tem a rua Diácono Diógenes Ferreira. Eu conheci o diácono Diógenes Ferreira, mas eu não sou antigo, né? E a ideia é que esses homens marcaram uma geração. Gente, por que a rua não existe mais agora Rua Gabriel, Rua Irmã Graziele, Rua Irmã Alexia? As pessoas precisam de referências. Não é verdade? Jesus era totalmente intencional em marcar a vida das pessoas. Jesus não ligava se as pessoas chamassem ele de entrão, porque ele era entrão. Jesus chega para a mulher samaritana e diz o seguinte: tá bom, vá lá e chama seu marido. Ela, mas eu não tenho. Eu sei. Irmão, se eu fosse aquela mulher, quem te contou minha vida? Ia para o Facebook, hoje em dia, né? Hoje o que acontece? Vai para o Facebook, fulano de tal, indiretas. Jesus não fazia isso não, gente. Jesus era totalmente direto. Ele queria marcar, e ele marcou aquela mulher, porque depois que Jesus passa pela vida da mulher samaritana, irmãos, uma cidade inteira ouve falar de Jesus, por causa da marca dele. E queridos, por mais que o Cassiano tivesse três pregações, eu já usei as 3 pregações pregando aqui na igreja, e os irmãos não sabem. Eu transformei, é claro, usei uma palavra melhor aqui, mas foram as 3 pregações de Cassiano. Entende? Eu fui marcado por alguém, um grupo de embaixadores do rei. Discipulado diz para nós que a nossa intenção é marcar, mesmo que as pessoas critiquem o seu discipulado. Jesus foi criticado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos essênios, por todos os grupos, mas Jesus marcou uma geração. Bonhoeffer diz o seguinte, tá? Para quem chegou depois, eu estou lendo um livro chamado O Discipulado, é do Dietrich Bonhoeffer, tá? Se vocês quiserem, eu tenho esse livro em PDF. É horrível usar o celular para qualquer coisa. Aqui, o celular não está descendo nem subindo, só assim, meu Deus. Aqui. Jesus chama o discipulado não como mestre, sábio e exemplo de vida, mas sendo Cristo, Filho de Deus. A gente leu isso, todo o poder foi dado. Assim que ele chama a gente para isso, ele diz o seguinte:
Assim, nessa breve passagem, anuncia-se Jesus Cristo e o que ele requer do ser humano, nada mais. Ao discipulado não cabe elogios ou aplausos por seu cristianismo decidido. O olhar não deve recair sobre ele, mas somente sobre aquele que chama e sobre todo o seu poder. O que ele está dizendo aqui é que não cabe a nós os elogios do discipulado, e muitas vezes o nosso discipulado vai gerar um discípulo. Jesus não chamou a gente para quantidades, mas para se empenhar na qualidade daquilo que nós fomos chamados a fazer. Conta-se a história de um pastor que durante a vida toda discipulou e só uma pessoa se converteu. Aí, velhinho, sentado numa cadeira, vendo as pregações na televisão de um pastor que evangelizava e multidões se convertiam, e ele ficou, caramba, eu preguei minha vida toda e só uma pessoa se converteu. Aí aquele pastor um dia foi dar um testemunho e disse que ele se converteu na pregação de um pastorzinho, e era dele. A gente não tem que se importar e se empenhar em quantidades, mas em marcar a vida de alguém com qualidade. Se durante a nossa vida a gente marcar a vida de alguém, de uma pessoa, a gente ganhou muita coisa, porque uma alma para Deus é mais importante do que 1000. Então, o discipulado não é para gerar números, mas é para gerar vida. Uma coisa que a igreja brasileira vem sonegando de si mesma é pensar que só é famosa ou é populosa ou só tem sucesso a igreja que enche galeria, que enche nos seus congressos, que enche qualquer coisa que faz. E nós não podemos esquecer que foi a multidão que chegou e disse: crucifica-o, solte Barrabás. Então nós não podemos nos impressionar pelas multidões. O discipulado não é um chamado a multidões, é um chamado à vida na vida. E a gente não tem como fazer isso discipulando 78 pessoas. Pô, discipulo 40 pessoas. Irmãos, você é casado? Se for, eu acho que você vai estar com um problema no seu casamento. Irmãos, você discipula 70 pessoas, você tem filhos? Olha, nesse meio de igreja, eu conheço muitas pessoas que discipularam muita gente e não têm amizade com seu filho. Conheço muitas pessoas que discipularam muita gente, mas não conversam mais com seus familiares. Então, é necessário que a gente entenda que o discipulado ele não envolve muita coisa, mas ele envolve cuidar de quem foi destinado a nós. Nós não podemos abraçar um e soltar o outro ao relento, não é verdade? Jesus chama 12 homens. Cada um dos discípulos de Jesus teve seus discípulos. Mas nós não vemos Jesus falando: vamos discipular esses 70? Não. É impossível a gente deixar que o pastor seja o discipulador da igreja toda. Irmãos, o pastor Samuel não vai dar conta de discipular 400 e tantas pessoas. É impossível discipular, na lista são 142 jovens. Eu mandei mensagem para quase todos, porque tem no Zap. É impossível. É necessidade que a igreja se empenhe nesse trabalho, porque, queridos, o ID não é uma função pastoral, é uma função da igreja. Falei isso na semana passada e retorno a falar aqui. A missão é muito mais antiga do que a igreja. A missão de Jesus começa antes da fundação do mundo. E os anjos queriam fazer isso. Porém, Deus deu à igreja o prazer e a missão de ser discipuladora nesse tempo. A história por que eu escolhi o livro de Dietrich Bonhoeffer, irmão? Porque o Dietrich, ele é um pastor, foi um pastor luterano, que durante a Segunda Guerra Mundial ele tomou uma decisão. Ele não foi um alemão que se curvou a Hitler. Então ele mobilizou pessoas e pastores para lutarem contra Hitler. O grupo de Hitler achou esses pastores e um dia antes do exército americano chegar e resgatar o campo de concentração, o Dietrich Bonhoeffer foi fuzilado, né? Porém, a frase dele é que o silêncio diante do mal é o próprio mal. E pense isso na vida do irmão. O nosso silêncio frente à vida de alguém que está nas trevas, desgarrado, indo para o inferno, o nosso silêncio é a resposta para essa pessoa de que pode ir para o inferno.
Então não é uma opção de você discipular, é uma ordem de Jesus. Não é uma invenção do pastor Samuel para essa igreja, é um cumprimento do que Jesus já mandou que a gente fizesse. Irmãos, os filhos do diabo marcam a vida das pessoas lá fora. Não lembra? Aqui em Bahia teve a seita 666? Não teve a igreja? Lá em Guapi teve uma igreja 666. Irmãos, eles tatuavam a cara com o número 666. E a gente ficava, olha que loucura. Mas eu falei, gente, então nós temos que sair e dizer que Jesus não exige que a gente marque a nossa carne desse jeito. Mas como a gente faz isso? Irmãos, se nós não ganharmos para a gente essas pessoas, para termos acesso e falarmos sobre qualquer coisa, irmãos, a gente nunca vai marcar a vida de ninguém. Por isso que, Gabriel, mas eu acho interessante a ideia do panfleto, eu também. Mas se o panfleto for um fim em si mesmo, irmão, não panflete. Se a sopa solidária não for mais do que a sopa solidária, é a intenção de o quê? Que aquela pessoa tome uma sopa feita por filhos de Deus. Tudo isso é uma intenção. A gente não faz a sopa aqui só para trazer a gente para a igreja, mas é para mostrar o quê? Que são filhos de Deus alimentando pessoas. Mas a gente não fala de Jesus, fala sim. Porque hoje em dia todo mundo querendo, irmãos, fruta e legume, tempero está caro. Qualquer coisa no mercado está caro. 100 reais, fui com 100 reais no mercado pensando que ia comprar 5 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 4 caixas de leite, 5 coisas de açúcar. Comprei, irmão? Não. Comprei 1 quilinho de arroz, entendeu? 1 quilo de feijão, está caro. Então essa disponibilidade, ela exige que a gente tenha intenção. Os filhos do diabo marcam. Os filhos do diabo, eles fazem questão de mostrar e de tornar aquela pessoa indigna, né, irmãos? Eu vi outro dia, eu nunca vou esquecer dessa cena, porque foi a primeira vez que eu vi, indo para o seminário, e aí tinha uma moça comendo uma comida totalmente estragada no lixo. Eu fiquei, caramba. O diabo, ele tira a dignidade das pessoas, torna a pessoa em tudo aquilo que não é ser pessoa. Pessoa come comida estragada? Não, quem come é um animal, né, gente? Mas o diabo faz questão de que o ser humano faça aquilo. É papel de uma pessoa vender seu corpo? Não, mas o diabo faz questão de que isso aconteça. Agora, quando nós nos disponibilizamos a marcar a vida dessas pessoas, quando nós nos disponibilizamos a sermos ombro, e o discipulado, ele não é só ensinar, ele também é aprender, porque nós aprendemos no relacionamento com o outro, tá, irmãos? Todo mundo tem alguma coisa a ensinar, ninguém é inútil, todo mundo tem algo a ensinar. Eu posso não saber de matemática, você saber me ensinar, mas eu também posso saber como cortar o genipapo para fazer o suco de genipapo, né, Grazi? Grazi ama o suco de genipapo, tá, irmãos? Tem genipapo para Grazi, ela vai, olha lá, maravilha, tá fazendo assim, meu Deus, que beleza, delícia. Então, é interessante que a gente faça isso. O Drizzt continua dizendo o seguinte: o discipulado sem Jesus Cristo é a escolha pessoal de um caminho sem volta. E hoje, olha, Dietrich Bonhoeffer está falando isso, irmão, na Segunda Guerra Mundial. Hoje, muitas pessoas tentam atrair por aquilo que a Bíblia diz que não é o caminho. Às vezes a gente decora a série, o filme, a gente gosta de ver, de dizer sobre, conversar sobre as redes sociais. Irmão, não estou falando que a gente não pode conversar sobre tudo isso. Mas o discipulado, ele é um discipulado em Jesus. Então, Jesus a gente entende na palavra de Deus. Então, se a gente não discipula aquilo que a gente lê na Escritura, irmão, a gente está discipulando alguém para a nossa vida. Alguém que vai ser expert em Gabriel Raimundo dos Santos, mas não vai saber nada de Jesus. Isso só faz sentido quando a gente se relaciona com Ele. Quando a gente se relaciona com Jesus, a nossa relação é permeada dele. As pessoas são marcadas por Ele. Jesus diz o seguinte:
Batizem, e quando vocês se sentirem sozinhos, eu estarei convosco todos os dias. Se Deus vai estar conosco todos os dias, irmãos, é papel nosso apenas brilhar na vida das pessoas que estão nos seguindo. E brilhe mesmo, irmão. Marque mesmo. Estava conversando com um amigo e ele falou: poxa, Gabriel, eu vou fazer uma tatuagem no peito. Aí eu vou falar, se escreve aqui, Deus é fiel. Irmãos, eu não tenho vários pensamentos sobre tatuagem. Se o irmão quiser fazer, tranquilo, não tem problema nenhum com isso não. Mas na vida daquele menino eu falei o seguinte: rapaz, tatue no seu coração que ele é fiel e repasse isso para as pessoas. Qual vai ser a intenção disso? Aí ele, não sei, conversei com ele. Aí ele, não vou fazer não. Aí ele falou assim, pô, você é muito chato. Eu falei assim, não, às vezes a gente tem que ser chato, irmãos. Discipular exige que, vez ou outra, a nossa palavra não vai ser a mais agradável, né? Assim como acontece em casa. Por que papai e mamãe é chato? Minha mãe é chata, tá, Vanessa? Amém, amém. Essa semana eu falei para minha mãe que ia fazer um negócio, não, ela falou, não. Eu fiquei muito frustrado, porque eu falei, 27 anos de idade, eu sou pastor, sou um adulto. E ela falou, não, o que eu fiz? Não fiz. Mas eu tenho dinheiro para comprar isso, mãe, mas eu não quero. Tudo bem. A lágrima escorreu aqui, ó. Quase choro, irmãos. Mas nós temos que entender que se a gente não disser não, impor limites, irmãos, nosso discipulado vai ser um grupo de amigável e que você só vai ser uma pessoa legal e Jesus vai ser só quase uma pessoa legalzinha. Não é a intenção do discipulador ser alguém só legal, irmão, mas é ser alguém que passe um princípio de salvação. E na salvação, olha como exige a salvação. Gente, Deus é amor, amém? Amém? Mas esse amor de Deus é um amor com responsabilidade. Porque existe uma linha muito tênue entre o que é liberdade e o que é libertinagem. A ideia do discipulado em Jesus Cristo de Nazaré é entender que nós fomos chamados à liberdade. Mas nós não podemos fazer da liberdade ocasião para a carne. Então, se a gente está conversando com alguém que tem uma vida totalmente promíscua, a gente vai dizer o seguinte: Cristo nos chamou para a santidade. Alguém que não teve papel disso em casa, a gente vai dizer o seguinte: Cristo nos chamou a tomarmos posições. E nós não podemos ceder, irmãos. Não ceda no seu discipulado. Chegou alguém na sua célula, tem vários pensamentos, tudo bem, mas não ceda. Continue firme naquilo. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa, sabe o que as pessoas, mulheres e homens, desse tempo estão sofrendo muito? Porque um grupo militante ditou o que é homem nesse tempo. Qualquer coisa, assim, machismo e tudo mais. Então a mulher desse tempo criou um homem ideal. Aí eu vou usar como exemplo, irmãos, o Big Brother, o Fiuk. Irmãos, o Fiuk foi tudo aquilo que as mulheres falaram que o homem tem que ser. Mas no final das contas, ninguém gostou daquele perfil de homem. Me desculpe por ser homem, me perdoe. Ninguém gostou, irmão. Sabe por quê? Porque homem é aquele que marca uma geração. E mulher também, tá, irmão? Mas usando só esse exemplo. Quando a gente tira o que é padrão e coloca uma invenção, a gente sofre. Usando para agora, para a vida cristã, o crente desse tempo é legal, o crente desse tempo pode beber cerveja e fumar cigarro, o crente desse tempo pode fazer tudo, é um crente muito legal. Jesus não chamou a gente para ser crente desse tempo. Jesus nos chamou para ser crentes que marcam, por quê, irmão? Nós somos o quê? Sal e luz. E quando o sal deixa de salgar, ele só serve para ser... Irmão, já viu crente sendo pisado lá fora? Eu já vi um monte. Se for para ser crente igual fulano de tal, eu prefiro não ser crente. Fulano de tal é crente na igreja, mas é um demônio em casa, já ouvi isso. A gente tinha um irmão lá na igreja que rasgava a bola da vizinhança. Irmãos, a gente odiava aquilo.
É claro que a gente quebrava algumas coisas da casa dele com bola, né? Mas rasgar bola de criança. Quando a gente deixa de marcar a vida do nosso discípulo, ele pode ser legal como a gente, boa pinta como a gente, mas ele não vai ser cristão como a gente. Então, Billy Graham diz que a salvação é gratuita, mas o discipulado custa a vida toda. Se nós deixarmos de sacrificar, porque discipular é se sacrificar um pouco, tá, irmãos? O discípulo olha para o discipulador e vê alguém que ele se espelha, e é difícil ser essa pessoa, tá, irmãos? Eu já fui chamado a atenção 2 vezes por causa do Gabriel Ramon dos Santos no trânsito. É difícil ser crente no trânsito. Jogando bola, então, jogando com os caras que não correm, né? que não marcam. Né, não? O cara chega na igreja e falou que vai, pastor, vou te amassar hoje. Vai me amassar não. Não é não, Gabriel? Opa, desculpa. Me amassar não é assim não. Mas nós somos chamados a ser padrão para essas pessoas. E nós não conseguiremos ser padrão para os nossos discípulos, irmãos, se nós nos espelharmos em nós. Não é pela força da gente. Jesus diz o seguinte: foi-me dado todo o poder, não foi te dado todo o poder. Nós não nos garantimos no nosso poder, nos garantimos no poder dele. Nos garantimos na força dele. Nós só somos santos porque ele é santo. Nós só amamos porque ele nos amou. Quer marcar o seu discípulo? Se baseie em Jesus. Siga Jesus. E, irmãos, se você um dia na sua vida disse aquela frase, não olha para mim não, olha para Jesus. Irmão, repreende isso da sua vida em nome de Jesus, irmão. Olhe para mim. Porque mesmo sendo um pecador, eu estou imitando Jesus. Quem disse isso foi Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de... Então, irmãos, nós temos que dizer para o nosso discípulo: me imite, porque eu estou imitando Jesus. Pô, Gabriel, você é pecador. Sim, Paulo também era. O nosso convite não é para ser perfeito como o mundo vê, mas nós já somos perfeitos porque ele nos lavou e remiu no seu sangue. Nós somos santos. Irmãos, você é santo. Você foi tornado santo. O que é ser santificado? Separado, foi tornado limpo. Justificado, foi tornado justo. Então a cruz torna um pecador justificado e santo. O nosso discípulo, ele não tem noção do que é isso, mas ele vai ter imitando a gente. Amém? Então, olhe para Jesus. Então Jesus mora no meu coração, então olha para mim. Imite. Pô, Gabriel, isso quando você errar. Filhinhos, não erreis, não pequeis, mas se pecares, recorram ao advogado. E quem é o advogado? É Jesus. Então, irmãos, para terminar essa parte, em Lucas 6,40, a Bíblia nos diz o seguinte, Lucas 6,40, o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. 41. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? 42. Ou como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não tentando tu mesmo na trave que está no seu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do seu irmão. Isso serve para mim e para você quando alguém disser: mas você imitar você como? Se você é pecador. Mas eu não sou superior ao meu mestre. Estou seguindo ele. Estou fazendo o que ele mandou fazer. Me limpando para que você tenha uma noção. Então, que as nossas células possam ser cheias por vocês. Que o membro da sua célula veja em você alguém que ele possa seguir.
marque a vida da pessoa que está do seu lado, não tenha medo do que vão dizer, mas cumpra o ID de Jesus. Nosso sonho é ver a igreja, no final das contas, na sua multiplicação, e além da multiplicação, pessoas, nossos membros das nossas células, tudo batizado aqui. Mas isso também depende do nosso discipulado, de como nós vamos empenhar nisso, que é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade que Deus deu à igreja, e como igreja é uma responsabilidade nossa. Como diz naquele filme, missão dada, irmãos, deve ser missão cumprida. Amém? Amém. Vou convidar aqui o Ministério de Louvor. Irmãos, eu queria que o Ministério de Louvor cantasse um hino.